Meu nome é Ingrid, tenho 25 anos, faço faculdade de Ciência da Computação. Como foi meu quarto semestre de Ciência da Computação? No quarto semestre, teve as disciplinas de Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial, e também a disciplina de Ambientes Computacionais e Conectividade, além dos cursos de extensão de Orientação a Objetos com Java, Controlando Dispositivos Eletrônicos pelo Celular, Microcontroladores e Sound Design para jogos digitais. Esses cursos de extensão não têm avaliação e a nota é dada pela frequência, mas são muito bons para ampliar os conhecimentos. Os cursos de extensão ao todo têm que cumprir a carga horária de 320 horas. Eu já cumpri 208 horas, faltando 112 horas a fazer. Eu já fiz 65% dos cursos de extensão. Desses cursos de extensão desse semestre, o que eu mais gostei foi o de Sound Design para jogos digitais, pois é uma área que eu gosto muito e pretendo me especializar em jogos digitais. Esse quarto semestre foi um dos semestres que eu mais gostei de estudar até agora, pois essas disciplinas e os cursos de extensão são muito interessantes e aprendi várias coisas. Foi uma etapa concluída com sucesso e com muito aprendizado e conhecimento adquirido em todo esse semestre. A disciplina de Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial conduziu momentos para que os alunos conheçam e pratiquem a gestão da inovação com geração de valor compartilhado relacionado aos diferentes contextos de ambiente e de mercado, e também estuda indicadores que ajudem ao alcance de resultados condizentes às demandas empresariais. Além disso, estuda os componentes de competitividade de mercado e ecossistema de inovação. Aliados a isso, as orientações e preocupações dos negócios com a sustentabilidade e responsabilidade social e empresarial. Assim, proporciona condições para o desenvolvimento de competências, estimulando o olhar para as tendências da contemporaneidade que impactam direta e indiretamente no cenário econômico global. O plano de avaliação, a primeira atividade avaliativa, é chamada de A1 e vale 30 pontos. A segunda atividade avaliativa é chamada de A2 e vale 30 pontos. A terceira atividade avaliativa é chamada de A3 e vale 40 pontos, que é um trabalho. A exigência mínima para aprovação são 70 pontos, na média, e 75% de frequência. Então, o tipo de plano de avaliação é a avaliação e a frequência. A avaliação A1 são provas discursivas, ou seja, como o próprio nome já diz, exige que o aluno discurse sobre o que foi perguntado. É o que chamamos de pergunta aberta. Neste caso, o estudante tem que ficar atento para responder de forma mais clara para não se perder durante a resposta. A avaliação A2 são provas objetivas, ou seja, de múltipla escolha, em que as questões têm alternativas, indicando as possibilidades de resposta, dentre as quais apenas uma alternativa é a correta. Esse tipo de prova é muito presente em faculdades, escolas, vestibulares, Enem, concursos. A avaliação A3 é um seminário, ou seja, é um tipo de trabalho acadêmico ou evento acadêmico, que tem como objetivo principal a apresentação, em que o aluno é avaliado e é levado em conta com boa oratória, bons slides, boa pesquisa, boa apresentação e boa explicação. É um trabalho feito em equipe, mas a avaliação pode ser realizada individualmente, dependendo do método de ensino de cada professor presente da instituição de ensino. As aulas estão sendo semipresenciais. Dias de segunda-feira e quinta-feira são online, terça-feira e sexta-feira são presenciais. Os cursos de extensão são online, geralmente são dias de quarta-feira ou sábado. Recentemente começaram alguns cursos de extensão híbrido, ou seja, alguns dias online e outros presenciais. Por enquanto, os cursos híbridos de extensão são minoria. Na disciplina de Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial, teve os assuntos de modelo de negócio, modelo empresarial e modelo pessoa física. A persona é a representação fictícia do seu cliente ideal. Ela é inspirada em dados reais sobre o comportamento do cliente, como a criação de suas vivências pessoais, motivações, metas e dilemas.
O mapa de empatia é um material usado para conhecer melhor o seu cliente. Através dele é possível ver a personalidade do cliente e entendê-la melhor. O mapa da empatia faz algumas perguntas para achar seu público-alvo e dessa forma conhecer seus sentimentos, dores e suas necessidades. A jornada do cliente é o caminho percorrido pelo consumidor durante o seu relacionamento com a empresa. É aquela história do seu cliente com a sua marca, desde o primeiro contato até o término e depois da venda. A proposta de valor é um conceito que define a importância de uma marca para o seu público-alvo. Ela é realizada a partir da definição dos pilares do produto, serviço e com transmissão de forma mais direta e clara. A proposta de valor é uma prática que pretende levar o seu potencial cliente a uma boa ideia útil e precisa sobre como certo produto ou serviço será relevante para ele determinar essa ideia. É necessário para começar um novo negócio. Os ecossistemas inovadores são um grupo de empresas, instituições e negócios que ficam em um mesmo lugar, falam e interagem entre si. Com isso, os ecossistemas de inovação viram sistemas produtivos para essa geração de inovar, mudança e novas empresas. As empresas que desejam mudar e impulsionar suas empresas ou criar novas soluções de mercado precisam priorizar seus esforços em inovar. Além disso, os ecossistemas de inovação também são lugares onde acontecem os negócios, projetos, tempestades de ideias. Este tipo de ambiente é sempre formado por organizações como clientes e fornecedores, sem depender do seu tempo de existência. Empresas tecnológicas estão à procura de coisas novas, assim existem desafios que aparecem pela frente mesmo quando isso não é esperado. Os ecossistemas de inovação, o funcionário e seus colegas aprendem errando. Além de encontrar solução para os dilemas existentes, toda essa troca gera um aprendizado que é extremamente relevante para todos. Quando o indivíduo está em um lugar inovador que incentiva a aprender, é muito relevante para a empresa e também para os seus clientes, as empresas que participam de ecossistemas de inovação. Provavelmente estão mais adequadas para atender os clientes de forma eficiente e se tornando referência ao mercado para todo mundo. Algumas empresas não fazem parcerias por falta de informação. Quando elas trabalham juntas, é visível enxergar os resultados usados. Tudo isso cresce a confiança e a rede de parcerias. O ecossistema de inovação pode incentivar que melhore as habilidades dos profissionais de qualquer negócio, assim tornar-se simples a descoberta de novos talentos. Vale ressaltar um exemplo muito conhecido de um ecossistema de inovação, é o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Neste local existem muitas empresas de TI e muitas faculdades que trazem novidades e conhecimento para todos. No Brasil também tem algumas empresas tecnológicas como aquelas que tem em São Paulo. Essa região tem empresas que são sobre desenvolver tecnologias e coisas novas. Inovação. Uma inovação é a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado, ou um processo ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Manual de Oslo. Podemos dizer que inovar é antecipar a massificação da tendência, promovendo alterações que proporcionem valor adicional para a empresa, para o cliente e para a sociedade, estabelecendo conceitos, criatividade e capacidade, ideia, possibilidade, inovação e processo. O que é inovação? Um processo ou um fenômeno dos tempos atuais. É identificar a falta de algo, é criar e melhorar algo. A inovação nas empresas. A maioria das grandes empresas tem áreas dedicadas à inovação, com pesquisas, desenvolvimento e inovação com vários pesquisadores. O lado difícil será principalmente nas pequenas e médias empresas. Lá provavelmente terá menos recursos para buscar a inovação. Assim, a inovação será mais fácil nas organizações
quando elas estiverem dentro de um ecossistema de inovação. A empresa sustentável não é um modismo, ela trata-se de um conceito que chegou para ficar e que está crescendo cada vez mais. Assim, quando uma organização se junta às práticas socioambientais, tem mais aceitação no mercado e melhor chance de crescimento. Uma empresa sustentável é aquela que conhece suas operações e se dedica em usar bem seus recursos para deixar um resultado positivo na sociedade através de políticas que resultem no seu desenvolvimento permanente. O objetivo da sustentabilidade empresarial é auxiliar as empresas a estruturarem seus processos internos, mudando para uma rotina cheia de práticas sustentáveis e dessa forma que chegue em bons resultados. A gestão sustentável é a união entre negócios e sustentabilidade. Refere-se a uma estratégia de gerenciamento em que a empresa analisa o impacto de suas ações do ponto de vista financeiro, social e ambiental. A importância do desenvolvimento sustentável para as empresas tem como propósito desenvolver para os negócios soluções inovadoras com a finalidade de agrupar a redução de risco e custos e, ao mesmo tempo, diminuir impactos ambientais e sociais. É possível melhorar os recursos e ampliar as oportunidades. As empresas devem pensar as suas ações de crescimento econômico de maneira que não ocasione impactos no meio ambiente, simultaneamente que colaborem para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Enfim, para promover a sustentabilidade empresarial, não será fácil, pois será um processo lento e gradual para todos. O que é competitividade empresarial? A competitividade empresarial, de forma geral, é a habilidade de melhorar determinadas práticas continuamente junto com o propósito de vencer as concorrentes. Ou seja, para ser competitiva, uma empresa deve otimizar seus recursos, assim conquistando seus respectivos clientes. Para isso, são importantes os elementos a seguir: entender o cliente, ter um excelente faturamento, ter destaque no ramo de atuação. A competitividade tem 4 itens de destaque: competitividade e capital humano. Trata-se das pessoas que trabalham nas empresas, compreendendo que para ser competitiva, uma empresa deve trazer profissionais qualificados e para conseguir isso deve ser mais atrativa para esses indivíduos também. Competitividade e inovação. Para ter destaque entre as concorrências, a inovação em produtos, serviços ou processos em um mercado é muito fundamental. Competitividade e relacionamento. Esse tipo de relacionamento tem a preocupação com as preferências e de transformações do perfil dos clientes ao passar dos anos. Para isso, é recomendável aproximar e engajá-lo. A competitividade e a organização. A estrutura de uma empresa deve ser organizada, todos os departamentos devem estar funcionando em harmonia, com o objetivo a melhorar a competitividade do mercado. Indicadores de competitividade econômico, financeiro, sociais e ambientais. O relacionamento das empresas com o propósito de desenvolvimento sustentável teve muitas mudanças e também a maneira como essas organizações analisam suas ações. Em primeiro lugar, houve uma pressão da sociedade e da iniciativa pública que colocavam a culpa nas empresas pela destruição do ambiente. Hoje em dia, as empresas perceberam que podem mudar e se qualificar sobre a competitividade nos âmbitos econômicos, sociais e ambientais. A partir disso, surgiu o conceito de empresa sustentável. Empresa sustentável é aquela que gera lucro para os acionistas ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora a vida daqueles que mantêm interações econômicos, garantia de lucro e de desenvolvimento econômico, sociais, justiça social, desenvolvimento de sociedade que tenha mais interação em seus âmbitos públicos e privados. Ambiental, preserve os recursos naturais e use-os de maneira responsável. Indicadores econômicos. Os indicadores econômicos garantem o lucro e o desenvolvimento econômico da organização sem deixar de considerar os quesitos da sustentabilidade. O empreendedorismo veio para ficar.
Todo mundo fala sobre empreendedorismo, porém nem todos compreendem os conceitos e as aplicações. Eu vou falar sobre o tema sobre um viés inicial, mas é importante falar sobre o assunto. Empreender é de extrema importância para todos, mas não é tão fácil na execução. Empreendedorismo é uma febre. Existem muitos motivos para comemorar a revolução empreendedora no Brasil, a iniciar pela cultura nos últimos anos. Nunca tantos indivíduos se propôs a empreender. 60% dos estudantes universitários no território brasileiro têm vontade de se aventurar a abrir o seu próprio negócio nos próximos 5 anos. Além disso, estamos vendo um fluxo cada vez maior de pessoas abrindo negócio pelas razões de objetivo, de autonomia, identificação de oportunidades. Novos negócios surgem sempre e todas as suas várias motivações são reais. Porém, cada uma delas merece ser analisada de um ponto de vista diferente. Você provavelmente deve conhecer um profissional recém-formado nas áreas de saúde, educação, ou engenharias ou tecnologia, que pode necessitar abrir um CNPJ para prestar serviço como autônomo. Isso pode ser o começo de uma carreira promissora. O que é e-commerce? É um comércio virtual ou eletrônico. Através do e-commerce são ofertados produtos e serviços. As ações são feitas por meio de dispositivos eletrônicos conectados na internet, como por exemplo os smartphones e computadores, notebooks, tablets e etc. As organizações e pessoas físicas que comercializam via e-commerce podem ter ou não o atendimento físico. Várias empresas varejistas conseguem comercializar sem ter nem o seu estoque próprio. Escopo do e-commerce: tecnologias inspiradas na internet para ser uma forma de garantia do marketing. Exposição de produto em catálogos e especificações. Processamento da movimentação e estoque. Novos modelos de negócios. Assinatura ou subscrição são modelos de negócios que oferecem um produto ou serviço que deverá ser consumido em consequência a um pagamento. Exemplo, Netflix e Globoplay. Novos modelos de negócios freemium enquadram-se os produtos ou serviços ofertados de forma gratuita, porém possuem alguns recursos bloqueados e que podem ser disponibilizados com um pagamento. Novos modelos de negócios on demand. É feito sob demanda, ou seja, é um serviço personalizado perante a necessidade do usuário. O usuário utiliza o que deseja, o pagamento, um valor de acordo com os consumos. Novos modelos de negócios, marketplace, é como se fosse um shopping virtual, ou seja, é um lugar onde se juntam várias lojas como parceiras de venda. Novos modelos de negócio, ecossistema, cria-se uma grande quantidade de serviços que têm ligação, apesar de cada serviço funciona de maneira independente, exemplo Google e Apple. Novos modelos de negócio, isca e anzol. É adaptado quando o produto principal é vendido com menor preço, com margem de lucro baixa, e os produtos complementares possuem preços maiores e lucros também maiores. Digital e disruptivo. Amazon. A questão digital está relacionada ao disruptivo em vários casos. Um exemplo de empresa grande que possui inovação disruptiva em que depende muito da área digital é a Amazon. Questionamentos: a participação da empresa no mercado, a qualidade de produtos e serviços, a lucratividade, o reconhecimento e a gratidão das pessoas referente à marca são meios de evidências a competitividade de uma organização. Relacionamentos. Esse tipo de relacionamento se preocupa com as preferências e as transformações do perfil dos clientes ao passar do tempo. Para isso é importante aproximar e engajar na procura por solucionar os seus problemas. Empreendedor. É o empreendedor que já está dentro de um negócio independentemente de seu porte. Exemplos, Sony e Google são exemplos de empresa. Proatividade é ter uma visão de futuro e planejamento. É caracterizada como visão do futuro um indivíduo que se mantém com atenção a todos os possíveis problemas ou resultados com uma resolução para eles que está dentro desse termo.
Ação empreendedora é conhecimento prévio. Através disso, o empreendedor deve possuir conhecimento prévio sobre o mercado de atuação que ele quer explorar. Ação empreendedora é estratégia pessoal para montar um novo negócio ou fazer uma transformação importante em uma empresa exige muito esforço, pois aparecerão problemas e resistências de qualquer lugar. O empreendedor tem que alinhar a sua proposta empreendedora com seus valores pessoais e também com um olhar a longo prazo que proporcione resiliência para vencer esses obstáculos. Nesse quarto semestre, tive outra disciplina chamada Ambientes Computacionais e Conectividade, que eu estudei vários assuntos interessantes. Eu estudei o assunto de sistemas operacionais. O sistema operacional é um software que tem a função de controlar e gerenciar o funcionamento de um computador e seus muitos recursos. O sistema operacional tem as funções de facilitar o acesso aos recursos do sistema e o compartilhamento dos recursos de maneira organizada. Se não houvesse sistema operacional, o computador não teria as imagens, recursos e o gerenciamento, pois ele gerencia o hardware. Esse sistema operacional, o usuário teria que conhecer o computador com mais profundidade, fazendo com que ele gastasse mais tempo para chegar onde quer. As suas funções mais importantes são de interpretar os comandos do usuário, controlar os periféricos e organizar arquivos em disco. A programação sem sistema operacional seria em linguagem de máquina que traria muitos problemas, onde o programador teria por obrigação programar todos os componentes do hardware e seria programado um por um. A máquina virtual é um computador de software com a mesma função que os computadores físicos. A sua qualidade é tornar a interação entre usuário e computador com mais facilidade e competência. Máquina de camadas. O computador pode ser visualizado como uma máquina de camadas, onde tem duas camadas, hardware nível 0 e sistemas operacional nível 1. Dessa forma, o usuário pode ver a máquina como sendo apenas o sistema operacional, como se o hardware não existisse. Tipos de sistemas operacionais. Existem vários tipos de sistemas operacionais. Irei falar de alguns exemplos. Linux, Windows, Debian e Ubuntu. Sistemas monoprogramáveis e sistemas multiprogramáveis. Os sistemas programáveis é dedicado à execução de uma tarefa, enquanto os sistemas multiprogramáveis é responsável por gerenciar o processamento de muitos programas em tempo real. Nos sistemas multiprogramáveis tem alguns que são em tempo real, porém não são todos eles. Enquanto uma tarefa espera uma ação do usuário e outra tarefa está em execução, é ideal um sistema multiprogramável, porque a tarefa sendo executadas em segundo plano. Sistemas de tempo compartilhado. Permite a interação do usuário com o sistema por meio de periféricos. As qualidades deles são minimização do tempo de custo para o compartilhamento. Sistemas de tempo real para as aplicações que precisam que o tempo de resposta estejam dentro dos limites rígidos, como o controle de tráfego aéreo. Um sistema de tempo real seria o tipo de sistema operacional para utilizar em um sistema de monitoramento de uma usina termoelétrica, porque ele precisa monitorar todos os dados de entradas e saída. Arquitetura de redes de computadores. Uma rede é um conjunto de dispositivos interconectados com o propósito de trocar informações e compartilhar recursos de software e hardware. Uma rede é composta de 3 elementos: transmissor, origem, receptor, destino, meio ou canal de comunicação. Transmissor e receptor alternam funções em um processo de comunicação. Transmissor, receptor e canal de comunicação. Para ser transmitido, o dado necessita ser codificado em um sinal que andará o meio de transmissão, até chegar ao destino, onde será decodificado. Exemplo: quando o indivíduo conversa ao telefone ou celular, a voz é o dado que é codificado em impulsos elétricos, o sinal, e transmitida usando o par telefônico, que é o canal de comunicação. No destino, os pulsos elétricos são decodificados para o formato original. Protocolos e modelos de camadas.
Para ter garantia que a comunicação aconteça com êxito, os dispositivos devem usar protocolos de comunicação, que são regras pré-definidas que devem ser obedecidas pelos dispositivos. Modelo de camadas. Protocolos têm finalidades específicas e necessitam de interação para fazer o processo de comunicação de forma efetiva. Agrupamento por funções e independência entre camadas. Modelo de 5 camadas. Camada de aplicação, camada de transporte, camada da rede, camada de enlace e camada física. Parâmetros de avaliação de redes: custo, desempenho, escalabilidade, disponibilidade, segurança e padronização. Custo: custo total para projeto, a compra de equipamentos, instalação, operação e manutenção da rede. Vale ressaltar que, além do hardware, uma rede precisa de software para monitoração, gerenciamento e segurança. Desempenho: diferentes métricas, mais fácil e mais utilizada, taxa de transmissão, medida em bits por segundo ou bytes por segundo. A partir da taxa de transmissão, pode-se calcular o tempo que é preciso para transferir um arquivo pela rede. T igual a TA dividido por TT. Preste atenção às unidades métricas, onde T significa tempo, TA tamanho do arquivo e TT taxa de transmissão. Escalabilidade: a possibilidade de adicionar novos dispositivos ou usuário à rede com o menor impacto. Não deve fazer mudanças nos protocolos, interfaces e canais de comunicação já usados na rede. A chegada de um novo dispositivo na rede não deve pedir a reconfiguração dos outros elementos, exemplo, internet. Disponibilidade: tempo que a rede continua funcionando sem interrupção. Além disso, uma alta disponibilidade é ganhada usando os dispositivos com mais tolerância a falhas e redundância de recursos. Geralmente, quanto maior a disponibilidade, maior será o custo da rede. Segurança: busca a garantia, a confidencialidade, a autenticidade, controle de acesso, integridade e tornar as informações disponíveis. O nível de segurança a ser colocado em uma rede está ligado ao valor dos bens e informações que aparecem pela rede. Quanto maior for esse valor, mais alto é o nível de segurança que será aplicada. Entretanto, quanto maior o nível de segurança, maior o custo da rede. Redes locais, metropolitanas, distribuídas e pessoais. As redes de computadores podem ser divididas de acordo com a distância física entre os dispositivos que compõem a rede. As redes podem ser classificadas de forma geográfica em redes pessoais, redes locais, redes metropolitanas e redes distribuídas. Pessoais: uma rede de área pessoal conecta dispositivos eletrônicos dentro da área imediata de um usuário. O tamanho de uma rede pessoal muda de alguns centímetros a alguns metros. Exemplo é a conexão entre um fone de ouvido Bluetooth e um smartphone. As redes pessoais também podem ser notebooks, impressoras, tablets, teclados, etc. Redes locais. Uma rede local é um grupo de computadores e dispositivos periféricos que compartilham uma linha de comunicação comum, mas também um link sem fio com um servidor em uma determinada área geográfica. A rede local pode servir somente 2, 3 ou 4 usuários em um escritório pequeno ou muitos usuários em uma sede corporativa. Há dois tipos principais de redes locais: redes locais com fio e redes locais sem fio. Uma rede local com fio usa cabeamento Ethernet e switches para conectar pontos de extremidade, servidores e dispositivos da internet das coisas. A rede corporativa. Redes metropolitanas. Uma rede de área metropolitana é uma rede de computadores que conecta computadores dentro de uma área metropolitana, que pode ser uma grande cidade, muitas cidades ou qualquer área com muitos edifícios. Além disso, uma rede metropolitana é maior que uma rede local, mas é menor que uma rede de longa distância. Ela não necessita estar em áreas urbanas. O termo metropolitano significa o tamanho da rede.
não a população da área que ela atende. Redes distribuídas. Nos dias de hoje é necessário organizar em estruturas que proporcionem a colaboração em vez de estruturas hierárquicas que dificultam processos e inovações. Uma rede distribuída é um tipo de rede de computadores que compartilha por diferentes redes. Isso proporciona uma única rede de comunicação de dados, que pode ser gerenciada em grupos ou separada por cada rede. Além da comunicação distribuída, também compartilha o processamento. As redes de computadores têm as seguintes topologias: estrela, barramento, anel, árvore e malha. Rede em estrela. Nesta topologia tem um dispositivo central, hub ou switch, ao qual se conectam aos muitos computadores da rede, através de cabos individuais. Ademais, o acrescento ou retirada de um computador da rede é feito simplesmente porque apenas inserir ou retirar o cabo de ligação desse computador a um conector do seu dispositivo central, sendo hub ou switch. Vantagens: muito simples de montar e configurar. Se um nó falhar, a rede mesmo assim funcionará. Os dispositivos podem adicionar ou retirar sem causar uma interrupção à rede. Não é processo para o funcionamento da rede para inserir ou retirar dispositivos. Muito mais simples de identificar e isolar problemas de desempenho. Rede em barramento. É uma topologia de rede em que todos os computadores são conectados em um mesmo barramento físico de dados. Embora os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode escrever no barramento em determinada ocasião. Todas as outras ouvem e guardam para si os dados destinados a elas. Quando um computador estiver a compartilhar um sinal, toda a rede fica ocupada. E se outro computador tentar mandar outro sinal simultaneamente, acontecerá uma colisão e é necessário começar de novo os compartilhamentos. Rede em anel. É feita por muitos computadores conectados entre si, fazendo a forma parecida com um anel. É uma rede com uma forma de comunicação importante, porque para os computadores fazer uma transferência de um certo pacote na rede, todos eles devem verificá-lo. Rede em árvore. Essa topologia é muito parecida à estrela, porque usa como tais para interconectar os dispositivos. A diferença é que tem um nó raiz interconectando os outros nós, que são chamados de nós filhos. Vale ressaltar que as estações ou equipamentos terminais são chamados de folhas se um pacote é mandado para mais de uma subárvore. Quando ele chega a um nó filho, precisa de ser duplicado, sendo que um deles será transferido de forma mais lenta. Rede em malha. Interligam-se entre si, ponto a ponto, por meio de cabos e dispositivos de interligação corretos. O papel importante desta situação é aos dispositivos de interligação. Exemplo, os routers, que se responsabiliza do encaminhamento das mensagens por meio dos muitos nós da malha constituída. A sua vantagem: há muitos caminhos para a comunicação. Exemplo, quando mandamos um e-mail, ele pode seguir muitos caminhos. Transmissão simplex, half duplex e full duplex. Na transmissão simplex, os dados são transmitidos somente em uma direção, isto é, do transmissor para o receptor. Exemplo de transmissão simplex: rádio, controle remoto e a televisão. Half duplex. Na transmissão half duplex, os dados são transmitidos nas duas direções, mas nunca de forma simultânea.
Nesse modo de transmissão, há um tempo que precisa para inverter a direção da transmissão, conhecido como tempo de turnaround. Endereço IP significa endereço do protocolo de internet. O protocolo de internet é um grupo de regras para comunicação pela internet para envio de e-mail, streaming de vídeo ou conexão a um site. O endereço IP tem o objetivo de identificar uma rede ou dispositivo na internet. Cada dispositivo que está conectado à internet tem o endereço IP. Endereços IP são como números de telefone e servem para o mesmo objetivo. Quando você entra em contato com uma pessoa, seu número de telefone indica quem você é e garante que o indivíduo que atende o telefone tenha certeza de quem você é. Há dois tipos de endereço IP, IPv4 e IPv6. Os endereços IPv4 têm uma série de 4 números que vão de 0, exceto o primeiro, a 255, cada série separada por um ponto. 5.62.42.77. Os endereços IPv6 são representados por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, com os grupos separados por 2 pontos. O endereço IPv6 seria 2620.2.0 aba 2.0D01 2.2042 2.0100 2.8C4D 2.D370 72 e B4. Comutação. A principal função da camada de rede é permitir que uma mensagem enviada pelo transmissor chegue ao destino usando dispositivos intermediários. Esse processo é denominado de comutação. A comutação é o mecanismo que deixa que dispositivos não adjacentes em uma rede distribuída se comuniquem. A técnica de comutação é a base para a implementação de redes distribuídas como o sistema de telefonia e a internet. A comutação é classificada em dois tipos, que são comutação por circuito e comutação por pacotes. Equipamento usado no processo de roteamento. Possui pelo menos 2 interfaces de redes. Cada roteador mantém sua própria tabela de roteamento. Responsabilidade: encaminhar pacotes para o destino final. Manter a tabela de roteamento atualizada. Gateway. Do inglês gateway quer dizer portão ou portal. Características de um algoritmo de roteamento: escolher o melhor caminho, convergir de forma rápida, disponibilizar a escalabilidade, consumir pouquíssimo recurso. Atraso ou latência. RTT, Round Trip Time. Taxa de erro transmitidos recebidos. Disponibilidade, custo. Tipos de roteamento: 2 categorias de roteamento mais comuns: roteamento por vetor de distância, roteamento por estado do enlace. Roteamento por vetor de distância é o primeiro algoritmo usado na internet. Usa o número de saltos como métrica para avaliação da melhor rota. Roteamento por estado do enlace. Algoritmo alternativo ao roteamento por vetor de distância. É implementado nos protocolos OSPF. O algoritmo baseado no estado do enlace tem uma visão global da rede. Todos os roteadores mantêm uma base de dados com informações a respeito de todos os caminhos disponíveis e seus custos. Repetidores e hubs. São dispositivos que atuam apenas na camada física. A principal função é receber um sinal atenuado e regenerá-lo de maneira a aumentar a cobertura física da rede. Pontes e switch. Proporciona estender a rede e também segmentá-la. Diminui dessa forma a taxa de colisão. Eles fazem o uso dos campos de endereço do quadro Ethernet. Ponte. Uma ponte
Tem normalmente duas portas, conecta apenas dois segmentos, switch. Os switches combinam topologia em estrela oferecida pelos hubs e a segmentação lógica da rede oferecida pelas pontes. Pontes Ethernet permite segmentar logicamente a rede, proporcionando que cada segmento forme seu próprio domínio de colisão. Melhoria do desempenho da rede por diminuir a taxa de colisão. Switch Ethernet, apesar de ampliar o número de domínios de colisão e, por consequência, melhorar o desempenho da rede, o switch não tem efeito quanto ao domínio do broadcast. Data Centers. Os locais onde são instalados os servidores são os data centers. O data center ou centro de processamento de dados é um ambiente projetado para concentrar servidores, equipamentos de processamento e sistemas de ativos de rede, como switches e roteadores, sendo que tudo isso em larga escala. Computação em nuvem. A computação em nuvem é um modelo computacional com um conjunto de recursos virtuais utilizáveis de forma fácil e acessível através da rede, assim como hardware e software, capacidade de processamento, armazenamento, plataforma de desenvolvimento, infraestrutura tradicional, equipamento, recursos e administração, contratos e custos. Nuvem. Sem gastos antecipados, pague pelo que usar, melhora o tempo de entrada no mercado e agilidade, aumenta e diminui a escala vertical, infraestrutura de autoatendimento. Agora eu vou falar dos cursos de extensão. Nesse quarto semestre eu fiz 3 cursos de extensão que foram controlando dispositivos eletrônicos pelo celular, microcontroladores, internet das coisas, orientação a objetos com Java e sound design para jogos digitais. O curso de extensão chamado Controlando Dispositivos Eletrônicos pelo Celular, Microcontroladores e Internet das Coisas tem o objetivo de distinguir e interpretar as funções que podem ser usadas para programar os microcontroladores, testando os códigos desenvolvidos no Arduino ou ESP32 e com isso projetar circuitos microcontrolados, controlando e monitorando o funcionamento pelo celular. Nesse curso aprendemos o que é IoT, que significa Internet of Things. Traduzindo quer dizer Internet das Coisas. A Internet das Coisas traz um conceito contemporâneo e transformador sobre a conexão entre objetos físicos, família ESP8266, Wi-Fi. O ESP8266 é um pequeno chip microcontrolador com Wi-Fi que conta com um pequeno processador a bordo para que possa funcionar com total autonomia sem a necessidade de uma placa Arduino. Permite criar projetos com boa relação de custos-benefício, podendo adicionar diretamente seus 2 pinos GPIO para projetos com funções reduzidas. O curso de extensão chamado Orientação a Objetos com Java. A orientação a objetos é um paradigma, não é uma linguagem de programação, não é um framework, não é um programa. Em orientação a objetos, a linguagem não importa, os conceitos são os mesmos para qualquer linguagem de programação. Paradigma orientado a objetos, um paradigma de programação de sistemas com foco em reusabilidade, tenta aproximar o mundo real do mundo virtual através da utilização de objetos do mundo real, pessoa, computador e cachorro, objeto do software, venda, funcionário e formulário, objetos, atributos. Possui propriedades que o caracterizam e que armazenam no próprio objeto, atributos. Pessoa tem os atributos de nome, altura e peso. Objetos, métodos realizam operações para contribuir com o funcionamento do sistema representadas por métodos. Pessoa tem os métodos de andar, falar e comer. Classes é uma abstração que define o molde de uma classe de objetos.
agrupam uma classe de objetos que compartilham de uma mesma série de atributos e métodos. O curso de extensão, chamado Sound Design para Jogos Digitais. Esse curso estuda os principais conceitos teóricos e práticos na área de criação de músicas e efeitos sonoros, assim como a sua implementação e modificação em jogos. Processo de fazer música para jogos. Hoje, para se ter uma noção, é possível fazer um home studio musical em sua casa gastando pouco dinheiro. Há muito software de edição e produção de áudio no mercado. A variedade é realmente grande. Um dos mais utilizados é o FL Studio. FL Studio tem os instrumentos e as próprias pastinhas e a linha do tempo com as músicas no geral. Uma das coisas diferentes do FL Studio é que ao clicar com o botão direito preenche a cada 2 steps. O mix é para fazer a masterização e a mixagem de tudo. Além disso, o FL Studio é um ambiente de produção de musical, de software ou estação de trabalho de áudio digital. Gostado do vídeo em que eu expliquei o 4º semestre da minha faculdade de Ciência da Computação e espero que vocês gostem desse curso e também façam esse curso, pois é muito interessante e é uma área muito boa, a área de tecnologia. E se inscrevam no canal e cliquem em gostei.